Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel nas mãos? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, eu vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Eu uso um cavanhaque, estou usando óculos e camisa preta. Estou sentado em uma cadeira gamer, no meu fundo uma televisão compondo o cenário e do meu lado um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Hoje falaremos sobre um conto de Câmara Cascudo. Mas para começo de conversa, você conhece as características do gênero textual conto e já ouviu falar sobre Câmara Cascudo? O conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público. E por ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço na vida das pessoas frente a um contexto onde temos pouco tempo para dar conta de muitas responsabilidades. Em sua estrutura, o conto tem uma narrativa curta envolvendo apenas um conflito e o momento de maior tensão é chamado de clímax. No conto aparecem os personagens que sofrem e executam ações. Aparece também o narrador, que é aquele que conta a história. Temos o tempo e o espaço, que é a época, e o cenário, o enredo, que é a sequência de ações, e por fim, o conflito, que é a situação-problema. Já Luiz da Câmara Cascudo, nascido em 1898, falecido em 1986, foi um dos mais importantes folcloristas brasileiros, deixando mais de 130 livros sobre história, folclore e cultura popular. Ele foi tão importante que foi homenageado em 1991 na cédula de 50 cruzeiros, onde de um lado aparecia o seu rosto e do outro lado a cena do Bumba Meu Boi, um folguedo e lenda brasileira. E sabendo disso, vamos conhecer em nossa aula de hoje um conto popular de Cascudo? Se liga aí! Conto popular A Princesa do Sono Sem Fim, por Câmara Cascudo. Havia um reinado em que a rainha velha tinha a sina do lobisomem, matando gente para beber o sangue. O príncipe, seu filho, era um moço bom e valente e vivia triste com o destino da mãe. Sua distração era ir conversar com um velho muito velhinho que morava fora da cidade, perto de uma floresta sombria na qual ninguém ia caçar nem passear. O velhinho armava uma rede no alpendre para o príncipe descansar, e este passava horas e horas ouvindo as histórias do tempo antigo, esquecendo-se da rainha velha e da sua doença de beber sangue de gente. Vez ou outra, quando o vento passava mais forte e levantava os galhos do arvoredo, o príncipe enxergava, lá ao longe, uma pequena mancha vermelha, parecendo um telhado de uma casa. Um dia, ele perguntou ao velhinho que telhado ao longe era aquele. O velho então contou: "Aquilo é um palácio encantado, meu senhor. Meu avô contou a meu pai e este contou a mim que, há 100 anos, está ali dormindo uma princesa com todos os seus criados, pajens e mordomos por vias de umas fadas. No reinado fulano, o rei e a rainha nesse tempo não tinham filhos e só faltavam morrer de vontade. Apresentou-se a rainha grávida e descansou uma menina bonita como o sol. Todo dia era uma festa no palácio. Para o batizado, o rei convidou todas as fadas que existiam por perto do reinado. Só não convidou a fada mais velha porque ninguém sabia da morada dela e julgavam que tivesse morrido. As fadas vieram todas e já estavam na mesa do banquete quando a fada velha apareceu resmungando e dando muxoxos.
A fada mais moça reparou na zanga da fada velha e, mais do que depressa, escapuliu-se da mesa e se escondeu sem que ninguém notasse sua falta. Depois do banquete, as fadas foram fadar, dando as sinas e os dons. Cada uma dizia a coisa mais bonita. Eu te fado que sejas linda como a luz do sol. Outra dizia por aqui assim: eu te fado que sejas boa como amor de mãe. Outra falava ainda: eu te fado que sejas rica como um tesouro. E assim foram dizendo, e o rei todo satisfeito ao lado da rainha, que tinha a princesinha nos braços. No fim, a fada velha se levantou com a fala grossa dizendo: nem vale a pena tanta sina boa para essa menina. Ela será tudo isso, mas durante pouco tempo. Quando se puser moça, irá visitar a quinta do seu pai, e aí furará a palma da mão com um fuso de fiar algodão e morrerá logo, sem remédio nem jeito. As fadas, que já tinham fadado e não podiam desmanchar o que a fada velha tinha feito, choraram quando a fada mais moça saiu de trás de uma cortina e disse: não posso desmanchar o que foi fadado, porque não tenho poderes para tal. Mas, como ainda não fadei, fado essa menina para que, quando o fuso lhe ferir a palma da mão, não morra, mas fique dormindo 100 anos, acordada que seja por um príncipe, case e seja feliz. Acabou-se a festa, e o rei proibiu, sob pena de morte, que alguém fiasse com o fuso no seu reinado. Apesar de todo o cuidado, quando a princesinha inteirou os 15 anos, foram todos visitar outro palácio que o rei possuía dentro de umas matas mais bonitas do mundo. A menina andava para cima e para baixo, corrigindo tudo, e lá num quarto escondido da casa, encontrou uma velha ama que estava fiando. Pediu logo para ver o que era e desejou imitar. Assim que pegou no fuso, este saltou e varou sua mão. Nem marejou sangue, mas a princesinha caiu para trás, como morta. Correram todos e deitaram a menina numa cama num quarto preparado de um tudo, espelhando de bonito. A fada moça veio voando e bateu a varinha de condão na cumeira do palácio. Todo mundo que estava dentro, tirando o rei e a rainha, pegou um sono profundo. Os músicos ficaram com os instrumentos na boca e a mesma cozinheira agarrou a dormir com a mão segurando a galinha que estava assando no fogo. O rei e a rainha abençoaram e foram embora com a fada para o reinado. Por lá morreram e o reinado deles acabou-se. Só ficou o palácio dentro do arvoredo com a princesinha dormindo no sono sem fim. Era o que meu avô contava a meu pai e este me contou quando eu era menino. O príncipe ficou alvoroçado com a história que o velho contou e não dormiu pensando na princesa encantada. Pela manhã, pegou um facão bem afiado e tocou-se para a mata perto da casinha do velho. Chegou e meteu o facão, abrindo uma passagem porque era tudo fechado. E abrindo e entrando, e assim, trabalhando, foi andando até que deu numa rocha de árvores enormes. E no meio estava o palácio coberto de cipós, sem nenhum movimento, parecendo morto. O príncipe entrou pela porta principal e foi vendo soldados, músicos, damas e senhores, até cozinheiras e meninos, até os bichos, tudo parado, dormindo a sono solto. Depois de subir as escadas e passar as salas cheias de gente roncando, viu deitada numa cama forrada de seda a moça mais bonita que a terra havia visto, profundamente adormecida. O príncipe chegou para perto e pegou na mão da princesa, e esta logo abriu os olhos dizendo: Ó príncipe, como demoraste em vir? O palácio subitamente estremeceu e todo mundo acordou. O príncipe ouviu as cornetas tocando, bichos berrando, as pisadas dos soldados, gritos, a música, enfim, o barulho de gente viva. Veio um mordomo muito bem vestido anunciar que o jantar estava na mesa e o príncipe comeu a galinha que estava sendo assada há 100 anos. Veio o padre e casou os dois sem perder tempo. Os dias voavam e a princesa era feliz. O príncipe, sabendo a mãe que tinha, ia ao palácio dar as ordens e voltava, dizendo que estava caçando. Não queria que ninguém o acompanhasse. No fim de 1 ano,
A princesa teve um filho lindo, o qual chamou Belo Dia. E no outro ano, nasceu uma menina, batizada por Bela Aurora. Apareceram umas guerras e o príncipe não podia deixar de ir com as tropas. Como não queria deixar a mulher e os filhos naquele ermo, resolveu levar todos para casa. Foi na frente e contou o que se passara à sua mãe. A rainha velha só fazia pigarrear, com a cara fechada, imaginando coisas ruins. Antes de ir embora, o príncipe dividiu o palácio em duas partes. A rainha velha ficaria num canto e a mulher com os filhos noutro, todos com criados e conforto. Chamou o príncipe ao mordomo, que era muito seu amigo, de toda a confiança, e pediu que vigiasse a família e tivesse cuidado com a rainha velha. Assim que o príncipe montou a cavalo e viajou, a rainha velha começou a ter vontade de beber sangue e comer carne humana. Ficou mesmo bruta e, não podendo passar o desejo, chamou o mordomo e mandou que lhe servisse Belo Dia com um bom molho no almoço do dia seguinte. O mordomo só faltou morrer. Pensou, procurou a princesa, contou tudo. Levou Belo Dia para sua casinha longe do palácio e escondeu. Na manhã do outro dia, matou uma lebre, guisou-a bem e avisou que o almoço estava na mesa. A rainha velha comeu a fartar, lambendo os beiços e gambando tudo. Dias depois, veio o desejo e ela mandou que o mordomo matasse Bela Aurora. O mordomo levou a menina para casa e assou uma paca. A rainha achou o prato gostoso por demais. Dias passados, exigiu que a princesa fosse refogada em molho de tomate e cebola para o jantar, porque tinha carne dura. O mordomo levou a princesa para sua casa, juntou-a aos filhos bem escondidos e matou uma veadinha, refogando-a, e preparou o jantar com molho de tomates e cebolas. A rainha velha comeu, saboreando. Os dias iam passando e a velha tornou até a cisma da carne humana e saiu de noite como uma desesperada, farejando quem mandar matar para saciar sua sina. Ia passando por uma rua longe do palácio, tarde da noite, quando ouviu a voz da princesa, sua nora e a dos netos conversando dentro de uma casa. Subiu na calçada, encostou o ouvido e soube que era ali a casa do mordomo. Minha velha saiu babando de raiva e pela manhã mandou prender a nora, os netos e o mordomo. Uma fogueira enorme foi feita diante do palácio e quando o braseiro estava escandeando de quente, a rainha velha veio para a varanda assistir à morte da mulher e dos filhos do seu filho e do pobre mordomo. Já haviam todos amarrados no sol pegando fogo quando ouviram a fortaleza salvar e o tropel de cavalaria. Era o príncipe que tinha voltado com os seus soldados, morto de saudade da mulher e dos filhos. Chegando na praça e vendo aquele horror, o príncipe pulou do cavalo, puxou a espada e livrou a esposa, os filhinhos e o mordomo das cordas. E, bufando de raiva, gritou perguntando quem se atrevera a pôr a mão em sua família. A rainha velha atirou-se do sobrado para o fogo das fogueiras, com medo de um castigo ainda pior, morrendo queimada. O príncipe foi para o palácio com a princesa, Belo Dia e Bela Aurora, abraçando-os e chorando de alegria. Nomeou o mordomo para vice-rei num reinado que ganhara na guerra, e morreram todos velhos e felizes. Gostou de conhecer um pouco mais sobre esse escritor e um dos seus contos? Espero que sim! A Princesa do Sono Sem Fim é um conto de encantamento. E você percebeu que o início desse conto lembra a história da Bela Adormecida? E qual é a lição que esse conto, A Princesa do Sono Sem Fim, pode nos passar? Que a maldade não compensa e que as nossas ações, plantadas como sementes, geram frutos e consequências. A rainha velha, por exemplo, teve um fim trágico devido à dureza do seu coração. Muito bacana aprender mais sobre o gênero conto e esse incrível contista que se preocupava em esmiuçar a cultura brasileira. Bem, vamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. Te aguardo nas próximas aulas. E não deixe de acessar
a sala de leitura e o Rio Educopédia no seu aplicativo Rio Educa em Casa. Fui!